Olá, queridas irmãs e irmãos em Cristo. É um prazer enorme estar aqui novamente e hoje nós vamos falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. Tema extremamente importante e ao mesmo tempo difícil de explorar. Momentos em que passamos, mas a reflexão acho que vai ser extremamente importante para todos nós. Essa mensagem foi trazida pelo nosso querido Espírito Ferdinando, Espírito Protetor, lá em Bordeaux, 1862. Quando ele trouxe para nós essa mensagem, ele começa enfatizando a questão da inteligência, né? E ele diz, lá no princípio de tudo, que a inteligência é uma dádiva de Deus, né? Temos que convir e aceitar e entender isso, né? Logicamente que podemos entrar numa série de discussões, de pensamentos, né? Muitas vezes, ao ler isso, a gente começa a refletir, não, mas espera aí, talvez eu nem seja tão inteligente assim e talvez eu nem tenha uma missão, principalmente uma missão de homem inteligente na Terra, né? Então, primeiro nós vamos acabar com esse tipo de pensamento, porque a missão é aquilo que todos nós temos. Às vezes passamos a vida toda e não percebemos claramente qual é a nossa grande missão na Terra. Mas todos nós que aqui estamos temos missão. Bom, quando a gente fala do homem inteligente na Terra, não importa a nossa importância dentro da sociedade, dentro da nossa família, do nosso trabalho, porque todos os homens e mulheres que habitam nessa Terra são dotados de algum grau de inteligência. Muito tempo atrás, classificávamos a inteligência apenas com aquele que sabia mais matemática. Isso aí, quando eu era garotinho, né? Muito jovenzinho, a gente tinha esse parâmetro. Aquele que conhece matemática, ele é mais inteligente que os demais. Com o passar do tempo, e hoje mais do que comum, nós discutimos os vários tipos de inteligência que nós temos. Então, quando aprofundamos, trouxe aqui, para não esquecer, inteligência espacial, corporal e sinestésica, musical, intrapessoal, interpessoal, lógico-matemática, que é o qual me falava agora há pouco, linguística, existencial, naturalista. Percebemos que faz muito mais sentido hoje a teoria da forma como é entendido os diferentes comportamentos, diferentes formas de se entender a inteligência. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, da naturalista, percebemos pessoas que têm esse conhecimento profundo, dedicação à natureza, aos animais, ou seja, conhece isso, parece que ela nasceu sabendo disso. Isso é um exemplo clássico de uma missão de um homem inteligente na Terra nesse campo. Então a gente percebe, diante da evolução que nós temos, aqui eu como exemplo de quando garotinho, que nós observávamos e percebíamos só as pessoas que conheciam mais matemática, que era aqui, né, a lógico-matemática, e que hoje nós entendemos que não. Quando ampliamos esse nível de consciência para os níveis de inteligência, percebemos que todos que aqui estão com alguma missão de inteligência, né? Colocando isso em pauta é interessante porque começamos a perceber qual é o nosso impacto diante da sociedade. Como contribuo eu com isso? Como eu utilizo a minha inteligência para contribuir com a minha evolução e com aqueles que me cercam? Minha família, os meus colegas de trabalho, a sociedade. E aí começa toda essa reflexão. Quando a gente olha lá no Wise, né, um dos dicionários, ele diz o seguinte: inteligência é a capacidade de aprender e compreender, o muito saber ou aquele que é sumidade em alguma coisa. Muito bem. Nós entendemos que às vezes alguns de nós, espíritos encarnados, sim, podemos ter algumas deficiências, muitas vezes estritamente material, ou seja, física, em que não nos permite colocar a plenitude daquilo que o nosso espírito processa dentro do nosso organismo, né? E aí podem ser anomalias que nós já nascemos assim e que nos impede. A mesma coisa, por exemplo, daquele ser que domina, por exemplo, um desenhista ou um pintor, que é um pintor exímio. Só que aí ninguém não consegue compartilhar com ele uma ferramenta adequada. Por exemplo, um pincel adequado, com uma tinta adequada. Como é que esse pintor vai colocar a sua máxima obra para fora ou para a sociedade se ele não tem a mínima ferramenta? Muito bem. Então a inteligência, ela não deixa de ser um instrumento
que Deus nos proveu. Mas, em alguns momentos, nós temos algumas barreiras para exercitar e colocar toda a plenitude da nossa inteligência para fora. E aí é que nós, como seres humanos, e muitas vezes preguiçosos que somos, enfrentamos essas dificuldades e paramos nessas barreiras, né? Isso é interessante, porque olha só, eu citei aqui, até fiz uma marcação para eu lembrar, tem um filme que eu assisti, eu acho que ele faz uns 2, 3 anos, mais ou menos, que ele saiu na Netflix, e se chama O Menino que Descobriu o Vento. Talvez muitos de vocês que estão ouvindo aqui possam já ter assistido, mas quem não assistiu, invista um tempinho para ver esse filme. Muito bacana, é um drama, mas baseado numa história verídica. E lá o nosso querido William Kankwaba, ele é o retrato da vida dele. Então o filme passa toda a trajetória da vida dele lá no Malawi, na África, uma região muito difícil, muito precária, com secas, e ele vive numa aldeia, e nessa aldeia eles têm inúmeras dificuldades, né? Eu vou me conter aqui nos comentários para não dar o spoiler do filme, mas o mais interessante é o seguinte, que lá no filme todo, na história do William, nós percebemos toda a força de vontade, o exercício, a vontade que ele demonstra em fazer algo, não só para si, mas para todos. E um detalhe, é perceptível em todo momento do filme que a capacidade intelectual dele, ele usa ela no seu extremo. Ele não mede esforços para aprender com todas as dificuldades que ele tem, e ele começa como que receber informações, fala, poxa, mas se eu fizer isso ou aquilo, eu juntar essas peças, tem um momento que ele está no ferro velho, ele começa a olhar para o ferro velho e juntar as peças, usando a sua inteligência na sua máxima potência, e ele cria artefatos, que eu não vou dar detalhes aqui, senão eu estrago o filme, mas vocês vão lá assistir. Ele cria artefatos que ele consegue mudar a situação da aldeia onde ele vive, né? Isso chama a atenção de autoridades. Ele é, obviamente, com o passar do tempo convidado, ele estuda nos Estados Unidos, e hoje ele já voltou para algumas vezes lá para o Malawi, e a região onde ele vive, ele ajuda essa região. Então, no finalzinho do filme mostra como é que estava a situação do Malawi naquela região onde ele vive, mais ou menos lá no final, próximo da edição do filme, como é que estava a aldeia, os computadores, simples, tudo simples, mas computadores com conexão de internet, e as crianças estudando, aprendendo para poder movimentar aquela sociedade. Olha que interessante. Então, isso aqui é um caso real de um filme que está em acesso, aí quem tiver acesso à Netflix consegue assistir. É muito emocionante, pessoal. Você vê a força de vontade de alguém, que ele poderia mesmo falar assim, poxa, nasci aqui nesse lugar difícil, vou ficar sentado aí como a maioria. Você vê nas várias cenas do filme, fica aí sentado esperando, né, o maná cair do céu, alguma coisa do céu. Isso não ia acontecer. Então ele movimenta tudo. E um menino, pessoal. Então isso é muito bacana. A outra coisa, que estamos falando sobre a frase, né, começa com a missão, né? Então olha só. E cada um de nós, Deus acaba colocando, no meio em que nós vivemos, nos coloca ali, não é por um acaso, é proposital, com o nosso nível de conhecimento, com a nossa capacidade intelectual, junto com os demais, e se prestarmos atenção, se entendermos, né, toda essa mensagem do Pai Celestial através de Mestre Jesus e dos inúmeros Espíritos que trazem para nós, ainda mais nesse momento em que vivemos, se tivermos a vontade ou a humildade de nos juntarmos, somarmos as nossas inteligências, eu acho que a gente sai mais rapidamente da situação onde que nós estamos, né? Pensem bem, meus queridos, olha só. Nesse momento em que estamos aqui, eu gravando essa palestra para vocês, eu tenho certeza que inúmeros espíritos desencarnados e encarnados, usando a máxima capacidade intelectual, por exemplo, para achar cura para esse vírus que trouxe esse desafio importante para a nossa evolução. Mas também tem inúmeros outros espíritos que estão pensando como aplicar golpes, como retirar dinheiro das pessoas, como transformar a nossa vida mais difícil do que ela está, porque assim eles podem fazer mais dinheiro, ou seja, pensando na parte física. E aí, como é que funciona isso? Bom, nós que estudamos o Espiritismo entendemos que o livre-arbítrio impera, não tem como a gente movimentar, porque essa é uma lei. Mas o lado bom da história é tudo aquilo que nós fazemos como obra, nós receberemos depois, né?
Ah, então quer dizer que esses que estão aí usando a inteligência de maneira equivocada, sim, eles, infelizmente, vão aprender como é que eles devem usar a inteligência, né? Nós já sabemos disso. Aqueles, por sua vez, que estão usando a sua inteligência na sua máxima potência para nos ajudar a sair desse processo em que nós estamos, obviamente também receberão isso de uma forma evolutiva, olhando para a sociedade. Imagina na hora que nós conseguirmos chegar a um soro, ou uma vacina mais eficaz, ou que a gente consiga produzir essas vacinas em volume e que nós consigamos comemorar, falar, poxa, toda a nossa humanidade conseguiu passar por esse desafio, né? Mas a gente só vai chegar lá se o homem colocar a sua inteligência a trabalho. Imagina se ninguém nesse momento estiver pensando na vacina. Como é que ela vai surgir? Do nada? Não, não vai surgir do nada. Então olha que interessante, né? Então a missão de cada um de nós, eu posso aqui estar nesse momento e falar assim, poxa, mas eu estou pensando aqui, André, olha, dentro da minha vida, ela é simples, dentro da minha família, preste atenção. A sua interação com os familiares, quantas vezes você usa a oportunidade de usar a sua inteligência do lado positivo, do lado construtivo? É isso que o Pai espera de nós. Mas observe que, naturalmente, em fase evolutiva que estamos, muitas vezes nós investimos muito mais naquilo que não é positivo, ficar ali no WhatsApp, perdendo tempo numa novela. Agora nem tem novela, né? Está voltando agora as novelas, mas enfim, com comentários que não agregam nas mídias sociais, ou investindo o nosso tempo precioso e a nossa energia em um monte de fake news. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então vamos observar. Imagine todos observando, prestando atenção e trabalhando a vossa inteligência para o lado positivo. Não tem como não mudar a psicosfera do planeta. Não tem como mais rapidamente alcançarmos aí, por exemplo, a saída desse momento difícil ou até a busca pela cura daquilo que nós buscamos. Então, quando percebemos que a inteligência é um instrumento, né, e a pergunta é, como estamos usando esse instrumento? Será que eu estou usando ele da forma mais adequada? Deus me presenteou uma dádiva, me deu um tipo de inteligência, ou mais de um tipo que seja. Será que estou utilizando isso da melhor forma possível? É importante também, pessoal, não confundirmos a inteligência, porque tanto a inteligência quanto a questão moral, elas podem evoluir de forma diferente. Então, às vezes temos uma inteligência, qualquer uma dessas aqui, ou por exemplo, uma lógico-matemática extremamente avançada, ainda posso ter uma moral não tão avançada assim, não importa. Eu vou trabalhar com o tempo para evoluir a minha questão moral, mas eu tenho que utilizar o máximo dessa ferramenta que o Pai me deu. Então eu tenho que utilizar essa questão lógico-matemática, por exemplo, ao seu extremo. Mesmo que minha parte moral ainda não seja evoluída, mas uma parte, ou seja, aquilo que Deus me presenteou, eu tenho que fazer um bom uso. Com o passar do tempo, com a convivência, a minha questão moral também evolui. Se eu estou falando isso por quê? A gente pode citar vários nomes aqui da nossa sociedade, né? Pessoas conhecidas mundialmente que usam a sua inteligência, a sua capacidade de organizar as coisas, de reunir grupos, ou de aplicar o dinheiro, ou de investir, e com isso geram rendas, riqueza, empregos, tecnologia. Né? Posso citar um conhecido, por exemplo, o Elon Musk. O que ele está fazendo nessa questão de desenvolvimento de carros elétricos, de levar foguete para a Lua e voltar o foguete, uma coisa de louco. É lógico que ele não faz isso sozinho, mas é um espírito que veio e falou, não, peraí, eu vou movimentar. Olha que saltos, que vários saltos dentro da tecnologia em diferentes áreas que ele está ajudando a promover isso. Né? A gente pode até questionar, mas ele se envolve. É por isso que eu estou falando que a questão moral e inteligência, elas caminham em paralelo. E não devemos julgar por isso, gente. Mas o ponto é, a missão do homem inteligente na Terra, vamos usar o máximo da nossa inteligência, aproveitar o máximo que nós tivermos. E se pudermos, obviamente, elevar a nossa questão moral, muito bom. Então, a questão do instrumento, a pergunta é, e aí, como estão usando o nosso instrumento? Estou usando ele na sua plenitude? Porque imagine que um dia nós vamos voltar para o lado de lá e não vai ter ninguém esperando para perguntar. A nossa própria consciência é como se eu chegasse na frente do espelho e eu falar assim, e aí André, o que você fez? Vamos dar uma olhadinha aqui na sua ficha corrida aqui.
Cara, você não usou, sei lá, você usou 50% daquilo que você tinha. Olha que desperdício, né? Então, vamos aproveitar. Ainda é tempo que estamos aqui, que podemos discutir sobre isso num momento difícil como esse. Podemos usar a nossa inteligência de diversas maneiras para ajudar esse momento difícil que estamos passando. Muito bem. Lembrando que utilizar a nossa inteligência apenas para benefício próprio é um sinal de egoísmo. Por quê? Porque o Pai nos colocou para vivermos em sociedade. Então, se estamos em sociedade, é porque Ele espera que compartilhemos aquilo que nós descobrimos, ou aquilo que nós inventamos, ou fazemos, etc. e tal. Não quer dizer que você não possa tirar um proveito daquilo através do seu trabalho, através da sua invenção. Não importa, isso não tem problema. Mas que essa ação seja uma ação digna. Seja uma ação que você possa compartilhar isso e ajudar com que toda a sociedade possa se beneficiar e também evoluir para um estágio melhor da nossa sociedade como um todo, né? Outra coisa importante é que, da mesma forma que Deus nos presenteou e entregou esse instrumento, talvez se não estivermos fazendo um bom uso, pode ser que ele seja suspenso, e aí pode vir de várias maneiras, né? Aí eu ser cometido de alguma doença, ou eu caio ali e bato a cabeça de uma forma tão boba e de repente eu não tenho mais a minha plenitude intelectual. Olha que interessante, né? Às vezes a gente ouve casos assim, mas a pergunta é, poxa vida, seria muito feio para mim o meu pai ter que tirar um instrumento que ele me deu porque ele confiou em mim e porque eu não estou usando ele de maneira correta, né? Eu teria vergonha de me encontrar do lado de lá. Não quer dizer que eu não vou me envergonhar na hora que eu chegar do lado de lá. Mas o ponto é, diante do meu conhecimento, eu estou fazendo tudo aquilo que me é permitido e que eu posso avançar? Eu acho que essas são perguntas importantes que nós temos que fazer. Outra coisa interessante falando dessas pessoas, né? Eu já citei o William, um caso verdadeiro, citei o Elon Musk, mas aqui no nosso meio, né? Eu estava vendo outro dia um comentário, até entendendo um pouquinho melhor sobre a vida de pessoas importantes aqui no Brasil. Então, não vão sobrar nomes, né? E eu penso um pouco para falar, porque às vezes a gente cita alguém aqui, alguém pode falar, pô, mas esse camarada, né, é político, não sei o quê. Por isso que eu fiz a questão de logo no começo falar para a gente separar as coisas, né? E olhar o lado positivo que cada um se esforça e traz, né? Porque a questão evolutiva ela é diferente para cada um de nós, né? Então a gente olha hoje, diante desse momento que nós estamos vivendo, né? Primeiro que a gente vê uma guerra de polaridades, né? O político A, o político B, o governador, o presidente. No final da história, a gente percebe que existe um movimento com uma melhor da intenção das pessoas e tentar avançar, né? Obviamente que existem outros que talvez a sua animosidade ou a sua vontade não seja extremamente por lado positivo e que tentam fazer essa bagunça que eu citei agora um pouco, né? Mas o mais importante é que a gente vai olhar e falar assim, bom, se eu conseguir enxergar no meu próximo, na autoridade, no deputado, no vereador, ou naqueles que me cercam mais próximo, como o meu líder, o meu chefe, ou o empresário, ou aquele que é dono de algo, qual é o tipo de ação que ele está fazendo que é positivo e que eu posso olhar e falar, poxa, eu reconheço isso nele. Assim como ele não é uma pessoa perfeita ainda, mas eu reconheço esse esforço, o colocar a inteligência dele para poder avançar. Eu estou falando isso e tenho plena tranquilidade quando eu olho lá o movimento na empresa onde eu trabalho, com todas as dificuldades que eu estou vendo lá na empresa e que em todos os lugares tem, mas eu vejo o esforço dos meus líderes em avançar, em manter os empregos, sabe? Movimentando, fazendo coisas que antes a gente não imaginava. Não, imagina que alguém vai dar uma ideia dessa ou vai querer fazer isso. E eles estão dispostos a fazer isso. A primeira ação foi, olha, se precisarmos parar as fábricas, como tem fábrica parada nesse momento, e colocarmos as pessoas em casa, mesmo que o salário reduza um pouco, mas a gente fazer um esforço para manter eles empregados, nós vamos fazer. E aí a gente percebeu aquele movimento de toda a empresa fazendo o esforço, pessoal. Aquele que saiu e ficou com medo, obviamente. Aquele que ficou e ficou sobrecarregado porque o trabalho continuou. Esse pensamento conjunto
Eu estou aqui obrando, mas eu tenho que ajudar ele que está afastado. Aquele que está afastado, pensando positivo, às vezes falando com a gente, para que a gente buscasse alternativas para que a empresa pudesse passar por essa situação. Estou falando um exemplo da empresa do trabalho, mas eu tenho certeza que isso se propagou em vários locais. Quando passarmos por tudo isso, gente, quantas coisas maravilhosas que nós vamos descobrir, cada um no seu pedaço. Processos diferentes, burocracias que nós tiramos, a confiança estabelecida entre nós, colegas de trabalho, de uma maneira diferente. Perceba, então, às vezes, até mesmo sem parar para pensar e refletir, nós somos impulsionados a movimentar uma forma diferente de pensarmos, de trabalharmos a nossa inteligência, de ajudarmos nessa evolução. Quando nós paramos e falamos assim, não, até hoje eu ouço menos isso, né? Não vou fazer isso não, porque isso não vai me ajudar. Aquele pensamento mesquinho, sabe? Nós contra eles, o patrão contra o empregado. Gente, nós estamos tudo no mesmo lugar. A terra é a mesma, estamos acometidos de um desafio enorme. E esse desafio é tão interessante porque, pensem, ele é extremamente democrático. Não tem raça, não tem idade, não tem disponibilidade social. Não tem. Qualquer um pode ser acometido dessa mazela. Não é verdade? Então agora, olha que reflexão maravilhosa olhando pelo lado positivo da evolução. Recebemos um desafio em que, amigo, todo mundo está no mesmo barco. Essa é a mensagem. Então se nós não usarmos esse momento de verdade para nos unirmos e falar assim, olha, o inimigo não é você, não sou eu. Nós temos que trabalhar para a nossa melhoria como sociedade. Porque existe um desafio. Porque o vírus, ele não é bom nem mal. Ele é, por natureza. Nós, de alguma forma, não estamos preparados ainda para enfrentá-lo. E aí, obviamente, que a espiritualidade se aproveita e usa disso de uma forma positiva para ajudar na evolução nossa como espíritos. Né? Falando entre espíritas. É duro, é difícil, dói dentro de nós perder um ente querido, como eu também posso ir. Mas, quando olhamos o ensinamento espírita, nós saímos daqui, vamos para o lado de lá, mas depois a gente volta. A gente sabe que é assim. Né? Não quero simplificar isso, mas é assim que funciona, é isso que nós aprendemos. Como disse Kardec, ir, voltar, renascer, crescer, evoluir, não é isso? Muito bem. Então, quando nos fixamos em que estamos fazendo com a nossa inteligência e aqueles que estão ao nosso redor, podemos refletir. Será que eu estou no máximo da minha capacidade? O que mais posso fazer, meu Pai? O que mais posso fazer, meu Mestre Jesus, diante desses inúmeros ensinamentos? Será que não está na hora de eu me reconciliar com aquele que eu vivo aí, ou da minha família? Né? Ou será que não está na hora de eu falar assim, poxa, será que eu preciso continuar com essas pequenas picuinhas no meu dia a dia? Né? Com a minha família, às vezes dentro no teto, eu não falo direito com meu filho. Pessoal, estamos usando essa relação de forma inteligente? Não teríamos aí uma oportunidade de melhorar o nosso estado interpessoal, a nossa inteligência interpessoal? Ou será que eu sou aquele falastrão e tenho que desenvolver a minha inteligência intrapessoal? De falar, pera, deixa eu refletir um pouco mais no meu dia, no que eu falo, no que eu faço, a forma como estou agindo. Será que cada vez que os meus filhos ou minha esposa fazem um comentário comigo, que eu percebo que eles estão chateados com alguma coisa, será que eu não posso aproveitar esse momento que eu estou dentro de casa, ali com eles, né? Tá até mais difícil, né, gente? Nós estamos ali, eu falo na empresa o seguinte, nós fomos colocados de homework, né? Ou work from home, né? Que seja o termo. Estamos em casa, no meu caso, né? Computador, telefone, né? Está muito mais difícil, né, pessoal? Antigamente você saía, como se fosse um portal, né? Você saía e ia para o trabalho. Então, entre a sua casa e o seu trabalho, você tinha como um período que você ia se aclimatando para entrar no trabalho. Quando eu terminava o trabalho, estressado, com muito problema, você voltava, passava no portal, né? Voltava para a tua casa, o trânsito, chegava em casa, você já estava pronto para entrar na caverna. Agora não tem mais isso. Você sai da mesa, é rápido. Saiu da mesa, já está lá o filho correndo, o cachorro mordendo, a esposa gritando, não tem que lavar a louça. Então ficou uma bagunça, no bom sentido. Eu falava com meus colegas de trabalho, gente, tem um desafio enorme para todos nós. O trabalho em casa, primeiro que você quase que não tem mais
aclimatar-se. É ali. E às vezes você passa muito mais tempo, porque você não fecha mais o computador às 6 da tarde, às 5 da tarde. Às vezes é 9 da noite, o computador está piscando, ou tem um call, uma reunião. Então ficou uma loucura. E mais além disso, né, nós trouxemos o escritório para dentro da nossa casa. Vocês perceberam isso? A nossa casa, que é o espaço da família, dos filhos, agora ela tem um intruso, que são os problemas da empresa, né? Então eu estava outro dia lá, já estava acostumando com isso. Você está ali fazendo uma reunião, daqui a pouco passa um filho correndo, um cachorro, e o pessoal no começo ficava incomodado. Falei, não, pessoal, está tudo certo. Nós entramos na casa de vocês. Então nós fizemos um co-work, vou usar outro termo aqui em inglês, né? O que é um co-work? Eu faço um co-work, eu estou dividindo um ambiente de trabalho com o meu filho que está em aula, mesmo que seja no outro quarto, mas está lá, barulho, daqui a pouco ele sai. O outro que está no outro quarto, é a esposa que às vezes está fazendo alguma coisa na cozinha, o cachorro que passa, o papagaio que grita. Então olha só, gente, é difícil isso, não é? A gente ia para o escritório, focava no trabalho, tinha só os problemas do trabalho e não sabia nem o que estava acontecendo. Mas quais são as coisas maravilhosas que estão acontecendo nesse período? Vocês já perceberam que agora quase todos os dias você tem a oportunidade de almoçar com os seus? De poder conversar com o seu filho, com a sua filha, com a esposa, né? Você notar um pouco mais o crescimento dos seus filhos. Estou dando exemplo do meu filho porque cada dia eu recebo uma coisa nova, diante daqueles problemas no trabalho e tal, e você tentando exercitar sua inteligência, daqui a pouco seu filho vem e faz um comentário. Você fala, nossa, como meu filho cresceu. Olha a capacidade dele intelectual, sobre a inteligência que nós estamos falando aqui agora, que eu não havia percebido. Ele emitiu um comentário, ou ele fez uma observação sobre uma situação aqui, que eu não havia percebido isso. Então, gente, usando a nossa inteligência, todos os momentos de dificuldades que se apresentem para nós, depois desse período que nós estamos passando, que de fato nos tirou de uma zona de conforto, qualquer um que esteja aqui ouvindo essa palestra há de convir comigo, a gente pode, a partir de agora, refletir um pouco mais. A gente fala assim, olha, vai mudar, isso é difícil. Não, calma, né? Calma. Para quem está passando por tudo isso que nós estamos passando, qualquer outro desafio torna-se menor, ou pelo menos vamos ter a experiência de falar, peraí, já passei um ano dentro de casa, um ano até agora, né? Pode ser que vá mais tempo, mas passei um ano dentro de casa, com privações demasiadas. Como que eu posso enfrentar esse novo problema de forma inteligente, né? E outra coisa que eu gostaria de mencionar também, antes de terminar, é que, aproveitando esse momento, mesmo aqueles que não sofreram nenhum tipo de impacto até o momento, seja financeiro, porque não perdeu o trabalho, continua, teoricamente, uma parte da vida de uma forma mais normal, como antes do todo o acontecimento que estamos vivendo, que a gente possa refletir, a gente fala assim, poxa, será que eu preciso de tudo isso que eu tenho? Será que eu preciso gastar todos os meses tempo e dinheiro com coisas que será que elas realmente importam para mim? Então aqueles que têm e conseguem uma reserva, vamos olhar ao lado e estender a mão para aquele que está ao lado, porque tem muita gente passando necessidade. E se usarmos da nossa plena inteligência, a gente pode fazer de algo de uma forma diferente. Eu trouxe uma frase do Albert Einstein para que a gente possa encerrar essa conversa. A frase dele é o seguinte, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Ele não conhece, obviamente. Por isso, o universo de cada um se resume do tamanho do seu saber. Queridos amigos, queridas amigas, fechando com essa frase do Albert Einstein, para não ficarmos apenas no nosso universo, apenas no nosso mundo atualmente, porque só sabemos isso, temos que expandir esse nosso mundo, expandindo a nossa inteligência, expandindo os nossos saberes. Ao fazermos isso, vamos entrelaçar entre os demais e, com isso, construir um mundo melhor. Que Jesus os abençoe e que assim seja.